Um filho de missionário, trabalhando com a missão no interior na China, ou para o interior da China, havia voltado da China junto com seus pais para a Escócia. Aos 5 anos de idade, lá, ele fez, na verdade, fama como o homem mais rápido da Escócia, nos 100 metros. Esse título levou para as Olimpíadas de 1924, lá em Paris. Lá, esse jovem, não somente filho de missionário, mas também filho de Deus, foi testado em uma das suas convicções mais fortes. Lá ele foi testado em participar ou não da final dos 100 metros rasos, que aconteceria no domingo. O dia do Senhor, que marcava a celebração da ressurreição de Jesus Cristo, que, segundo ele entendia, deveria ter sido separado para o Senhor, para os afazeres do Senhor e não para outras coisas. Eric Liddell, um devoto cristão, entendia que o Senhor deveria ser para benefício da própria alma e a glória do Senhor. E por consequência disso, ele não participou dos 100 metros rasos. Que era o seu esporte, a sua prova favorita, mais forte. Tão logo isso aconteceu, os seus compatriotas, treinadores, todos criticaram Liddell por não ter espírito esportivo, ou ser sem patriotismo, ou ser um mero fanático. Ele se esforçou para trabalhar em outras frentes naquela mesma Olimpíada e correu os 300 e 400 metros, que não eram o seu forte, mas acabou vencendo o ouro e quebrando o recorde mundial dos 400 metros. Isso tudo está registrado num filme antigo, mas fabuloso, chamado Carruagens de Fogo. Vocês nunca ouviram falar dele, mas se eu começar a dizer assim, tan, 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 pronto. Contar a história de Eric Liddell, um irmão querido, que, por causa de suas convicções com o dia do Senhor, acabou sendo grandemente criticado. De fato, trouxe o ouro de outra forma. O nosso texto fala de alguma forma sobre isso. Nós terminamos o nosso texto em Lucas capítulo 6, com Jesus discutindo com os fariseus sobre o que poderia ser feito no dia de sábado. Nosso texto, mais uma vez, apresenta uma controvérsia, onde Jesus discute com os fariseus sobre o que deve ser feito, como o sábado deve ser utilizado. O sábado aparece nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, mas fora os 10 mandamentos, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, Talmud, por exemplo, que são escritos dos rabinos, haviam acrescentado pelo menos 40 outras proibições no sábado: ceifar, debulhar, peneirar, cuspir, ratear, dobrar, esfregar, juntar, andar, correr, pular. Muitos outros verbos no infinitivo haviam sido acrescentados como forma de explicar ao povo o que significa guardar o sábado. A preparação da comida, por exemplo, era feita no dia anterior para que não se preparasse comida, nem se acendesse fogo e o sábado pudesse ser honrado. Nós vimos, no entanto, que isso não estava na Escritura, e quando Jesus lida com os fariseus, ele destrói esse legalismo dos fariseus em acrescentar aplicações pessoais do mandamento de Deus e torná-los, de alguma forma, uma lei para todas as pessoas. Jesus confronta os fariseus por causa da ausência de verdade nas leis que eles haviam traçado. Jesus faz isso dizendo: vocês nunca leram a Escritura, o que fez Davi? Isso é, vocês não conhecem a palavra de Deus que diz que Davi comeu os pães da presença, os quais não era permitido comer, mas ele fez assim, ficou sem julgamento. Na verdade, Deus o aprovou. Não lembram disso? E mais na frente, do versículo 6 até o versículo 11, Jesus vai mais uma vez dizer: olha, vocês estão enganados, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. É lícito, sempre correto fazer aquilo que é bom no sábado, ajudar as pessoas, glorificar a Deus. Mas vocês estão do outro lado, estão na verdade querendo matar-me. O texto, a maneira como Jesus lida,
demonstra que Jesus, ao dizer que é Senhor do sábado, ao dizer que tem autoridade sobre o sábado, ele ensina de duas formas. Ele diz isso, e isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que Jesus tem autoridade e competência para dizer como honrar o sábado. Esse descanso que havia sido colocado na lei, Deus havia colocado na lei. Jesus agora tem autoridade para dizer, olha, o que eu intento, o meu desejo é esse. E tem condições também para validar as ações e dizer, é assim que o sábado deve ser honrado, é assim que o sábado deve ser utilizado. Fazendo isso, Jesus se coloca numa autoridade que a gente já havia visto no capítulo 5, quando ele diz sobre perdoar. Jesus não somente tem condições de perdoar pecados, uma prerrogativa divina, mas Jesus também tem condições de dizer como o sábado deve ser utilizado. Ele está acima do sábado, Senhor do sábado. É por meio dele, das contribuições, que o sábado deve ser honrado. Essas controvérsias levarão Jesus, de alguma forma, para a cruz. No final das contas, Jesus vai sofrer essa rejeição por parte dos fariseus, simplesmente por dizer a verdade. A partir desse momento, que é o primeiro embate, o segundo, Jesus ele vai ser rejeitado, vai estar com os fariseus constantemente tendo rejeição, intriga. Tudo por dizer a verdade. A religiosidade desses homens levava as pessoas para o inferno. Jesus estava lá para dizer a verdade. Não era que ele procurava, não é que ele era um farejador de conflitos, mas diante do erro, ele sempre dizia a verdade, e por conta disso foi rejeitado, morto e incompreendido. Eu fico pensando no papel da igreja nesse mundo, meus irmãos. A gente já viu, na verdade, a gente acabou de ver mais uma vez, o texto da nossa igreja, ou pelo menos o texto que a gente utiliza para nos definir, a igreja de Deus vive, 1 Timóteo 3, lembra 14, 15? Coluna e fundamento da verdade. E nós vimos aqui, providencialmente, em Isaías 59, como quando o povo se descamba na maldade, na iniquidade, na transgressão, de alguma forma eles rejeitam a verdade. Jesus foi morto por ensinar a verdade, que era intolerável para aquelas pessoas. E hoje aqueles que querem seguir ao Senhor dirão a verdade. E se você disser a verdade, não a sua verdade, não a verdade da sua igreja, não a verdade como construto cultural, não a verdade das tradições dos antepassados, não a verdade do Brasil tupiniquim, colorido, pós-moderno, mas a verdade da palavra de Deus, o mundo cairá sobre você. Que homens são homens, mulheres são mulheres por nascimento, que a monogamia é o que Deus planejou, que casamento não é um acordo, não é viver junto ou outras coisas, mas um compromisso e aliança diante de Deus. Todas essas verdades a respeito da família, a respeito da sexualidade humana, a respeito de trabalho, a respeito de política, a respeito de filhos, a respeito de esposa, de marido, a respeito de tudo. A verdade derivada da palavra de Deus. Nós não procuramos o conflito, mas se perguntarem, nós devemos dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Isso será suficiente para que os discípulos de Jesus sejam rejeitados como ele foi. Mas depois dessa introdução, como é que os discípulos de Jesus devem se relacionar com o quarto mandamento? Como os discípulos de Jesus, como você deveria se relacionar com o quarto mandamento? Como você deveria lidar com o sábado? Por que você não guarda o sábado? Eu guardo o sábado. Por que guardamos, então, o domingo? Por quê? O texto de Lucas tem alguns indícios sobre o conteúdo desse tempo de descanso, desse dia de descanso. Mas essa pergunta é muito difícil de responder. Eu quero que vocês fiquem comigo. Vamos implorar a graça de Deus depois de ler o nosso texto e pedir que Deus nos ajude a compreender como nos relacionamos com a lei do Antigo Testamento. Eu espero que enquanto nós olhamos como nos relacionamos com o quarto mandamento, é como nós vamos nos relacionar com todas as leis do Antigo Testamento, com o Primeiro Testamento,
esse núcleo de informação da palavra de Deus que antecede a vinda de Cristo. Não somente seguir uma tradição ou fazer porque é confortável, mas compreender como a Escritura diz que eu devo lidar com o quarto mandamento. E aí, de fato, honrar o Senhor como o Senhor do descanso, o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, por aí por diante. Então vamos orar. Vamos ler primeiro, depois oramos. Versículo 1, capítulo... Aconteceu que num sábado, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Aconteceu que em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Senhor, tua palavra está aberta diante de nós e o assunto que nós temos é bastante difícil. Eu peço que o Senhor cuide das nossas atenções, que o Senhor instrua o nosso intelecto e o nosso coração, a fim de crermos na verdade, que o Senhor amolde as nossas convicções à tua palavra, não à opinião dos homens. Eu peço a ti, Espírito, que nos ajude a vivermos na presença do Senhor, no eterno descanso, e a adorarmos o Senhor por causa dos méritos de Cristo. Que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão preparados? Pois muito bem. Essa ideia de sábado, sabaton no grego, a ideia de descanso, é uma ideia que aparece no Novo Testamento, mas é uma ideia bastante antiga. Em Levítico capítulo 18, versículo de 1 a 5, nosso Senhor diz assim: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não andem segundo os estatutos desses povos, cumpram os seus juízos, os meus juízos, e guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Como lidamos com o quarto mandamento? O quarto mandamento pode servir apenas como ilustração ou como exemplo de como nós lidamos com toda a lei anterior, essa lei que antecede a Cristo. O texto que nós lemos, Levítico capítulo 18, verso de 1 a 5, Deus está preparando os israelitas para quando eles entrarem na terra. Vocês vão entrar na terra, eu não quero que vocês se assemelhem a eles, não façam o que eles fazem, não cantem o que eles cantam, vocês vão fazer diferente. Eu estou dando os meus mandamentos para vocês, resumidos no decálogo, os 10 mandamentos, mas amplificados em várias outras leis. Leis referentes à dieta, leis referentes a casamento, leis referentes a um determinado sacerdócio, sacrifício, muitas leis. Como nós nos relacionamos com isso? Naquela época, em Levítico 18, Deus diz, é o seguinte: eu quero que vocês façam tudo isso. E aquele que cumprir, verso 5, aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. Muito interessante que esse texto, na verdade, o versículo 5 de Levítico 18, aparece em Romanos capítulo 10. Abram lá. Romanos capítulo 10. Em Romanos capítulo 10,
No verso 5, prestem atenção. Paulo instrui os seus irmãos gentios a compreenderem uma ruptura que houve no método de alcançar justificação. Ele diz no versículo 1 do capítulo 10, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Ele está falando sobre os irmãos judeus compatriotas. Porque eu dou testemunho a favor deles de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve, que foi o autor de Levítico, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Leiam comigo. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E aqui ele está citando o Levítico capítulo 18, verso 5. Quando Paulo está expondo o evangelho, como as pessoas podem ser aceitas diante de Deus, ou serem inocentadas, serem justificadas, ele está dizendo que de alguma forma houve uma mudança quando o nosso Senhor veio. Porque a justiça como era alcançada antes, era com base em Levítico capítulo 18, verso 5, que aqui é reescrito. Aquele que observar aos preceitos, por eles viverá. Então as leis haviam sido dadas como reflexo da bondade de Deus, do caráter de Deus, e os homens que queriam ser aceitos diante de Deus, caminhavam de acordo com a lei. E mesmo quando pecassem, eles deveriam fazer uma resolução disso com base nos preceitos da lei para o retorno à comunhão com Deus por meio de um sacrifício. A lei, ela orquestrava, ela mantinha, ela sustentava, ela controlava a comunhão do povo de Deus com o seu próprio Deus. A justiça, ou se amoldar ao padrão que Deus requeria, só era possível por meio de obedecer à lei. Em obedecer aos estatutos, aos preceitos, eu me conformava aos padrões requeridos por Deus e alcançava a justificação. Como é que a lei então funcionava? A lei era a mestra, a guardiã, o tutor. A lei desempenhava um papel central antes de Cristo. A lei, ela nivelava todas as pessoas. A lei, ela descrevia o que Deus requeria caso alguém quisesse ser justificado, declarado inocente, aceito, está num relacionamento correto com Deus. Não poderia ser a parte da lei, de acordo com Levítico capítulo 18, e aqui Paulo está seguindo a mesma coisa, em Romanos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 5. Mas o Senhor Jesus veio, e alguma coisa mudou. O Senhor Jesus veio e alguma coisa mudou. Mas se a lei, pastor, se a lei ela refletia o caráter de Deus, como a lei pode mudar? Se Deus, ele se irou no passado, ele sempre se irará. Se o Senhor foi um Deus perdoador do passado, ele sempre será um Deus perdoador, porque Deus, ao contrário de nós, ele não muda. Ele não muda, Deus é imutável. Se a lei refletiu o caráter de Deus no passado, se houve uma mudança, então, talvez a mudança não seja no conteúdo desta lei, mas no papel que esta lei agora vigora. Gálatas capítulo 3, vamos dar uma olhada lá. Gálatas capítulo 3. A partir do versículo 22, diz assim, prestem atenção, vou dizer prestem atenção pelo resto do ano todinho, hoje, só hoje. Versículo 22 de Gálatas 3, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Outro mas, verso 23, mas
Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Paulo aqui está fazendo um contraste entre dois momentos, duas eras. Uma era em que a lei, como nós vimos, ela encerrava todas as pessoas e ela tinha a tutela dessas pessoas, controlava. Aqui ele está fazendo um contraste entre lei e fé. No tempo da lei, baseada em Levítico capítulo 18, verso 5, ela tinha aquela preponderância, controlava, regia o relacionamento dos homens com Deus. Isso não deu certo por uma série de fatores. A lei em si é boa, mas o homem que se dispõe a obedecer essa lei é completamente incapaz, fraco em seus limites e pecados. A lei não conseguiu trazer vida, porque a quem ela foi interessada não conseguia responder à altura. Nunca haveria justificação ou inocência para qualquer pessoa nos critérios da lei. Então, o grande Deus elaborou algo fabuloso. Ele diz, a lei ela tem uma validade de preponderância, de controle, de tutelaria, ela tem uma validade. Ela vai funcionar até que venha um outro período, o período da fé. Porque se não pode ser por meio da obediência aos mandamentos, Deus tem que encontrar um outro jeito, se Ele deseja salvar alguns e não colocar todas as pessoas no inferno. Se não é por meio da obediência à lei que a justificação vem, é por meio de quê? Então o texto diz, verso 24, de maneira que a lei se tornou nosso guardião, nosso aio, nosso tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados como? Pela fé. Pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Em outras palavras, não nos mantemos debaixo da lei. A lei cumpriu o seu papel. Mas, pastor, não estou entendendo. Quer dizer que eu tenho que ignorar toda a lei do Antigo Testamento? É isso que o senhor está dizendo? Isso não é antinomismo? As pessoas vão fazer o que querem? Romanos capítulo 3, mais uma vez, Paulo faz esse contraste entre duas eras. Romanos capítulo 3, olha que conclusão fabulosa ele diz no versículo 19. Ora, Romanos 3, 19, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do... Ninguém será justificado por obedecer à lei, porque ninguém consegue obedecer à lei de maneira perfeita. E aí a gente encontra uma outra função para a lei. Na verdade, por meio da lei, por causa da lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Pecado sempre foi pecado, sempre será pecado, tendo ou não lei. Mas quando Deus ele escreve a sua lei, isso é, os 10 mandamentos e os desdobramentos disso nas muitas leis do Antigo Testamento, é como se ele pegasse algo e colocasse diferentes luzes. Transgressão agora é um novo nome. Todas as vezes que Deus diz alguma coisa e eu ultrapasso o limite, isso se torna pecado ou transgredir a lei. A lei fazia isso, lançava luz nos comportamentos, motivações e atitudes dos homens. Por isso que a conclusão é uma só: ninguém será declarado inocente, justificado, ninguém se conformará ao padrão estabelecido por Deus e apresentado em sua lei, por obedecer à lei. Mas aí ele diz no verso 21, mas agora, no momento em que ele está escrevendo, sem lei,
sem lei, isso, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sem utilizar a lei como fator preponderante, guardiã, regulamentador do relacionamento com o homem e Deus. Sem lei, a justiça de Deus, o método de Deus demonstrar sua justiça foi manifestada, apareceu, sem lei. Como assim? Esse método de Deus se mostrar justo foi testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça, verso 22, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Pois não há distinção, sendo que todos pecaram e carecem da graça da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Deus faz isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Vocês entenderam esse texto? Deus resolveu justificar o pecador, isso é, inocentar o pecador, com base em um outro critério que não é a lei. Como é que Deus pode se manter se ele resolve justificar as pessoas, ou inocentar as pessoas, ou declarar culpados inocentes, sendo que a lei dizia que eles eram culpados, a lei que ele mesmo havia estabelecido? Como é que Deus pode ser justo? A elaboração de Deus é fabulosa. O grande Deus toma de si mesmo, ele, uma das pessoas da Trindade, voluntariamente vive nesse mundo, cumpre a lei de uma maneira perfeita e morre na cruz como um sacrifício, se tornando a propiciação ou método por meio do qual Deus se tornaria propício, e assim a justiça que deveria ser lançada sobre os culpados, ela é desviada quando eles são cobertos pelo sangue de Cristo. Deus e sua ira santa é apaziguada no sangue do seu Filho, e o homem pecador, condenado, culpado, quando se lança em Cristo, é justificado pelas obras que ele não conseguiria fazer no passado, de graça, por fé. É isso que o texto está dizendo. Então, em fazer assim, ele pode ser justo e o justificador daquele que tem fé. Ele se mantém justo, porque sua ira, que havia sido acordado com o pecador, é satisfeita. O homem não traz nada, Deus traz de si aquilo que ele mesmo requereu. Ele mata o seu próprio filho. E ele consegue ser aquele que declara inocente, porque ele resolve aceitar o sacrifício do seu filho na ressurreição e creditar os créditos e a justiça de Cristo sobre esse pecador aqui culpado. E Deus pode ter um relacionamento correto com o homem. Isso é fabuloso. E você achando que cálculo 1 era um negócio difícil. Olha o que Deus fez. Salvar pecadores era muito difícil, impossível. Deus tinha que lidar com as normas eternas do universo físico e invisível que Ele próprio havia traçado. Deus não pode sair daí perdoando todo mundo, não, vamos lá, o camarada não creu em Cristo, está crendo em Maomé, está depositando sua fé em Maria, está confiando em si mesmo para as boas obras. Deus vai salvar todo mundo, porque a intenção é o que boa, intenção nada. Custou o sangue do seu filho. Custou uma vida inocente. A crença precisa ser consciente e lançada sobre Cristo. Essa é a única chance. Então, a lei, ela cumpriu um papel preponderante no passado, mas agora ela não é mais a guardiã, a controladora desse relacionamento dos homens com Deus. Agora é pela fé. Fé em Cristo Jesus. Os homens podem ser gratuitamente
perdoados. É nesse sentido que nós precisamos compreender a lei. Mas aí você continua pensando, mas pastor, então quer dizer que a gente lança fora toda a lei do Antigo Testamento? Abra em Mateus capítulo 5. Pastor, o senhor já leu Mateus capítulo 5? Olha o que é que Mateus capítulo 5 diz, pastor. No versículo 17, o nosso Senhor diz assim: não pensem que vim revogar a lei, não pensem que vim anular a lei, não pensem que vim destruir a lei, ou os profetas, o Antigo Testamento. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus veio para cumprir a lei, não veio para revogar. Versículo 18, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem o im ou o tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitaram destes mandamentos, que mandamentos são esses? A lei, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Em outras palavras, a lei ainda deve ser ensinada. A lei ainda deve ser ensinada. Então, houve uma ruptura, o texto diz, no método, como o Senhor declara alguns justificados. Não houve uma mudança no conteúdo da lei, porque a lei reflete de alguma forma o caráter de Deus, e assim, por isso não muda. Mas houve uma mudança no lugar que a lei desempenhava, no plano de Deus. Jesus, então, não revoga a lei, ele cumpre. Mas que sentido ele cumpre a lei? Ele pode ter cumprido em um de dois sentidos. Em primeiro sentido é que Jesus, ele reflete claramente todas as expectativas que a lei tinha. A lei requeria que o homem fosse em todas as áreas perfeito. Jesus cumpre as expectativas da lei em nunca desobedecer. E assim, ele cumpre a lei. Mas existe um outro lugar, ou uma outra ideia que Jesus também cumpre em relação à lei. Quando a gente viu tanto em Gálatas quanto em Romanos que a lei ela é colocada como um protagonista de uma determinada era, em um determinado período, mas não do enredo como um todo. A lei ela funcionava como noivo nos casamentos do Brasil. Todo mundo olha o noivo olhando, ele entrando e tal, bonitinho, com saúde, às vezes entrando e tudo, até que a gente escute. Tananana. Tananana. E o que acontece? Quem é o noivo? As pessoas levantam para honrar a noiva e todas as atenções são para a noiva. A lei era o noivo. Ela cumpria a sua função, foi o método estabelecido por Deus, mas ela tinha esse prazo de validade até que chegasse o Messias, o Cristo. E então, Deus, ou Jesus, cumpre a lei, isso é, ele conduz a lei ao seu objetivo, ele é o final da lei, ele termina com a lei em termos de controlador. O que a lei antecipava, para onde a lei apontava no plano redentivo de Deus para salvar por meio da fé, não pela lei, Jesus vem. E ele cumpre as expectativas da lei e dos profetas, como ele fala aqui. Assim Jesus cumpre a lei. Está claro? Está claro? Então o que a gente vai fazer com o Antigo Testamento? A preponderância, o lugar dela muda. Agora Cristo assume
o papel, são os mandamentos de Cristo, e tudo o que existe aqui agora tem que ser compreendido à luz da vinda do Messias. Tudo que representava ser o guardião, ser o tutor, ser o administrador, o controlador do relacionamento das pessoas com Deus agora é dado para Jesus, e Jesus observa a lei, e tudo tem que ser organizado à vista do que Jesus veio fazer. Por que nós não sacrificamos touros e bodes? Por quê? Porque o Cristo veio e ele é o sacrifício perfeito. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo, olhando para a história de Israel, ele diz, no entanto, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso benefício. E aí ele diz, então, que o Antigo Testamento tem a sua validade. 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. Que Escritura é essa? O Antigo Testamento. E útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Antigo Testamento é palavra de Deus, e como palavra de Deus tem o selo e a autoridade de Deus, e tem a sua vitalidade. É uma escritura cristã, mas ela se referia a um primeiro testamento, e agora tem que ser compreendida, principalmente as leis e os profetas, aquilo que Jesus fez. Isaías 53 tem que ser compreendido como uma expectativa que foi cumprida na vinda de Cristo. É disso que eu estou dizendo. Então agora finalmente podemos voltar para o Shabat. Então como é que a gente pode fazer com o Shabat? Em primeiro lugar, eu preciso dizer que o descanso não é uma coisa que aparece primeiramente no Decálogo. No Decálogo, em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, fala sobre a ordem de guardar o sábado. Vamos olhar lá, por favor. Êxodo capítulo 20, desculpa. Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 8, diz assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui é a primeira vez que o sábado, ou o Shabat, o descanso, aparece. Repararam bem? Repararam sentado a norma, essa regulamentação que iria gerir Israel, ela tem uma base anterior. De onde é? Da criação. Moisés não tinha nascido, ele não viu a criação, Deus teve que dizer para ele, Deus não precisava dizer como ele fez, quantos dias ele havia feito, não precisava falar do descanso. Deus colocou, no entanto, lá em Gênesis, para ajudar Moisés no estabelecimento de um padrão que não é para Israel no primeiro momento, um padrão que é para a criação. É da Gênesis que a gente vê como os casamentos são heteronormativos, monogâmicos, permanentes, é de lá. E tudo que é dito depois, lá no livro de Mateus, Jesus volta para lá. Vocês não viram desde o princípio que foi assim? Então aqui o tempo de descanso, de dedicação, de centralizar os pensamentos no Senhor, de tornar um dia diferente dos outros do ciclo de trabalho, é estabelecido pelo próprio Deus. Ele descansa no 7º dia, ele para de criar para começar talvez a sustentar a sua criação. Então dizer que simplesmente o sábado não funciona mais é correto por um lado, porque isso foi vencido em Cristo, não estamos debaixo dessa tutela. Então, nesse sentido, aqueles que são adventistas, que querem guardar o sábado com o objetivo de agradar a Deus, estão indo contra o fluxo da história da redenção. Estão desonrando o Senhor do sábado, colocando o sábado como o controlador do relacionamento. Mas,
podemos voltar para Gênesis e entender que Deus, em sua graça, havia planejado na criação estabelecer um dia, um tempo, um momento para descanso, para reflexão, um momento para utilizar o corpo como uma estrutura que ajudasse na consolidação da alma. Vocês estão abertos em Êxodo? Êxodo capítulo 20, olha o que diz aí. No versículo 8, lembre-se do dia de sábado para o santificar, para não permitir que ele seja profanado, comum, normal. Normal como o quê? Normal como os outros dias. E a regra de Deus é a regra do trabalho. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. É a regra do trabalho. Já contei para vocês, eu tinha um aluno, que aí no primeiro dia de aula, um aluno do mestrado, e eu fui perguntar para ele, como é que eu trabalho lá. Você gosta do seu trabalho? Eu gosto muito do meu trabalho. O que você mais gosta do seu trabalho? Eu trabalho um dia e folgo 3. O que ele quer dizer? Do trabalho dele mesmo ele não gostava, não. Não, e nem um problema, aqueles que trabalham 1, folgam 2, tá? Estou só dizendo, essa é a perspectiva. A perspectiva de Deus é que você trabalhe. E aí, este 7º dia, você descansa do trabalho que você tem, você muda de atividade, você não fica inativo. Olha só, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Você para de trabalhar, você reflete no versículo 11, no que Deus que fez os céus e a terra. Nos outros textos que a gente já estudou, em Isaías, por exemplo, 58, diz que o sábado deveria ser o prazer de Deus. Era um momento que eu rompia com um padrão que eu estava seguindo, eu descansava o corpo, e o corpo descansado funcionava como estrutura para enaltecer a alma em direção a Deus. Eu pensava em Deus. É Deus forçando o homem a concentrar-se nas coisas que de fato importam. O sábado estava ligado, então, ao descanso, mas o sábado estava ligado também à confiança. Apenas uns textos atrás, Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. No versículo 22, preste atenção. Aqui o povo está nos 40 anos no deserto, está certo? Está começando. No 6º dia, colheram alimento em dobro, 4 litros de cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés. Ele respondeu: isso é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, sábado. O santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. O que quiserem cozinhar em água, cozinhem. Tudo que sobrar, separem, porque guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. No 7º dia, versículo 27, no 7º dia, algumas pessoas saíram para recolher, porém não acharam, recolheu o maná, que era o alimento que Deus dava todo dia. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele no 6º dia lhes dá alimento para 2 dias, para que cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Esse retrato aqui é simples. O povo está entrando na terra, o povo precisa comer, Deus vai mandar o maná. O maná é como bolo de mel, que apareceu todo dia de manhã, por 40 anos, para mais de 2 milhões de pessoas. E, estranhamente, falando, aqueles que colhiam muito na segunda-feira, cheirava mal e juntava bichos no outro dia. Todo dia eles tinham que ir lá fora e pegar o maná para aquele dia. Na sexta-feira de manhã, eles poderiam colher, Deus ia mandar uma porção dobrada, e eles poderiam colher 2 vezes. No sábado, não cheiraria mal. Aconteceu desconfiança de 2 lados. Primeiro, alguns colheram demais na segunda-feira.
E aí a gente pode se relacionar com isso. O que é que eles pensaram? Vai que não tem. E aí Deus ficou chateado e fala por meio de Moisés: vocês descreem a minha palavra. Na sexta, alguns pegam tal, funcionam direitinho, que é para o dia seguinte, mas no sábado alguns se levantam e vão pegar, esperando encontrar. A gente pode se relacionar. O que é que eles pensaram? O que é que eles pensaram? Não importa se eles pensaram que, rapaz, como é que pode? É claro que hoje não vai, é claro que hoje vai ter também, está tendo todo dia, hoje vai ter também. Eu sei que Deus não disse, mas é capaz de ter. Ou eles pensaram, não, eu não peguei ontem porque eu desconfiei achando que ia ter hoje, e aí não tem. Independente da resposta, o povo pecou contra o Senhor, desconfiando do Senhor. O sábado funcionava também para testar a confiança. Porque algumas pessoas morrem de trabalhar, trabalham todos os dias, nunca descansam. Não porque eles querem ajudar os outros, não porque eles precisam trabalhar para manter as suas famílias, mas porque eles não confiam que Deus pode providenciar para eles. Eles têm que trabalhar. Se eu não fizer acontecer, quem vai fazer por mim? Deus? Não posso descansar. Enquanto eu estou descansando, o outro está lá ganhando dinheiro ali, ó. E as concessões começam a acontecer. Eu vendo isso aqui? Não, se eu vender isso aqui, aí eu vou ganhar dinheiro, aí eu vou. Mas se eu não vender isso aqui... Lembro de uma conversa que tive com o irmão sobre uma venda de algo que a consciência dele dizia que não era para vender. E eu lembro da conversa de ele compartilhando com alguns irmãos de uma igreja, essa aqui. Dizendo, não, irmão, se você não fizer isso aqui, você vai quebrar. Não, você tem que fazer isso aqui. Em outras palavras, vá, faça contra a sua consciência, você tem que fazer acontecer. Porque Deus nessa hora não serve para nada. Deus não tem nada a ver com isso, não. Faça aí para poder você esticar. Sabe o que é isso? Descrença. Descrença. A ética de Deus é trabalhar e trabalhar muito, e trabalhar pesado. Mas eu preciso, de alguma forma, remontando a criação, não a lei do sábado, encontrar uma oportunidade em que eu descanse o meu corpo e a minha alma, descanse dos ganhos que eu faço para mim e me dedique, como Jesus fez no sábado, a curar as pessoas, a visitar os outros, órfãos, viúvas, pessoas em necessidade, a dividir, a trabalhar para os outros, a repartir, a descansar, sabendo que Deus vai prover. Aqueles que trabalham para si demais, que são viciados nisso, é porque confiam no Senhor de menos. É simples assim. E obviamente eu não estou falando daquelas exceções na vida em que a gente tem que fazer, por causa de catástrofes ou calamidades que acontecem. Estou falando daquela mentira que a gente conta. Se eu não fizer, se eu não estiver, se eu não fizer isso aqui, vai faltar. Vai faltar, vai faltar. Isso é mais antigo do que a gente vê. Está aqui na própria lei. Na vinda de Cristo, todas essas intenções, elas perduram. Deus deseja que a gente descanse. Deus deseja que a gente confie. E Deus deseja que a gente foque nos outros. Isaías capítulo 58, verso 13 e 14 diz: se vigiarem os seus pés para não profanarem, não tornarem comum um sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem um sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Jesus, então, voltando ao nosso texto, ele faz o bem no sábado. Jesus não está trabalhando para ele, está trabalhando para os outros. Jesus quer que se concentre nas coisas que são de fato importantes. Jesus cumpriu a lei.
E o lugar que ela tinha foi tomado por ele mesmo. Tudo precisa ser compreendido à luz da vinda do próprio Cristo. Por isso que Colossenses 2, 16 e 17 diz: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. A lei e a sua prerrogativa de controlar nosso relacionamento com Deus foi cumprida com a vinda de Cristo. Mas os princípios que guiaram a promulgação da lei ainda devem ser considerados: a necessidade de mudança de atividade, concentração deliberada nas coisas do alto e a demonstração prática da nossa confiança no Senhor. A gente pode tirar um dia sim. Pastor, então o que o senhor está dizendo é que o domingo dos crentes é o sábado dos judeus, não é isso? Então, eles guardavam o sábado porque eram judeus, nós guardamos o domingo porque nós somos crentes. Não, estou dizendo isso não. Nenhum mandamento na Escritura diz para você guardar, porque essa ideia de guardar é estabelecer uma lei, como era no passado. Historicamente, por causa da ressurreição do Senhor, os discípulos de Jesus começaram a se reunir. E assim como no sábado existia aquela celebração do descanso de Deus, agora no primeiro dia da semana existe a celebração da nossa doutrina mais importante, do fato histórico de que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Nós celebramos. Então, do Novo Testamento, nós vamos ver isso. Em Atos, por exemplo, no capítulo 17, um pouco mais na frente. No capítulo 17 fala que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? O domingo. O dia do Senhor, ou o dia em que o Senhor ressuscitou. E ouvi uma voz forte como de trombeta. Então, irmãos, o que é que tudo isso significa? Que os cristãos não precisam mais obedecer. Isso não significa que os cristãos não precisam mais obedecer e serem beneficiados do Testamento. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, dizer que Jesus cancelou a prerrogativa que a lei de Deus tinha, não significa que a gente está isento quanto ou desrespeitando, aptos para desrespeitar o Antigo Testamento. Também não significa que o Antigo Testamento não deva ser ensinado. Pois Jesus disse: aquele que mudar os ensinos e ensinar aos homens será considerado menor no reino de Deus. Significa que olhamos para a lei do Antigo Testamento não com medo, e não à procura de justificação, mas com os desejos e vontades que o Senhor me conferiu por meio do seu Filho, como os desejos e as vontades reveladas no Senhor. Não significa que o sábado judeu é o domingo cristão, assim como a circuncisão do Antigo Testamento não é o batismo do Novo Testamento. Não existe a família da aliança nos termos que a teologia reformada diz. Não significa que um dia é mais sagrado do que os outros. Significa que eu devo procurar ser intencional no uso do meu descanso físico, permitindo que o descanso físico seja um encorajamento para o progresso espiritual. A vida de todo mundo aqui é cheia, irmãos, mas eu quero dizer sabedoria para vocês. A vida de vocês é cheia, algumas vezes a gente não consegue vir para cá todas as vezes, estarmos juntos em todas as programações, eu entendo, mas essas coisas são meios de graça. Exposição à palavra de Deus, oração em comunidade, encorajamento, aconselhamento mútuo. Congregar é um meio de graça, aí você está fraco. Aí você tem um dia de folga. O que você faz? Você passa o dia inteiro dormindo, assiste uma maratona de série e à noite vai para um shopping. Não é sábio.
Use a oportunidade que Deus está lhe dando, a oportunidade de descansar fisicamente, para concentrar o seu coração naquilo que você não consegue em outros momentos. Use de maneira sábia, ligue para alguém, faça um culto na sua casa. Rapaz, eu tenho uma folga uma vez por mês, nesse mês eu vou chamar a turma todinha para cá. A gente vai ler o Novo Testamento todinho. Sua alma precisa disso. Folga, para quem trabalha, deveria ser para isso. Significa que Jesus é o Senhor do sábado, significa que Deus ainda está preocupado com a atenção que precisamos devotar à nossa condição espiritual. Qualquer tentativa de separar um dia para o Senhor precisa ser feito nos moldes daquele que pensou em um dia assim, que fosse consagrado ao Senhor, dedicado à prática do bem, voltar as minhas atenções para as coisas do alto, preparar o meu coração para o ajuntamento solene, não revertendo a quem eu deveria agradar, não agradando a mim, mas me preocupando em agradar ao Senhor, permitindo que isso seja um dia diferente. Esse era um conceito lá, diferente. Não era comum, era diferente. Não era profano, era diferente. Lá em casa nós fazemos algo assim, e eu vou dizer o que nós fazemos lá em casa. Essa é uma aplicação pessoal e privada do texto sagrado. Nós procuramos fazer o domingo diferente. Como? Então, a gente não assiste nada que não seja relacionado às Escrituras. Então, nos outros dias da semana, nós podemos assistir, podemos ler livros outros, podemos talvez ir na praia, podemos fazer outras coisas que são normais para os outros dias. No domingo, nós, minha família, as crianças, todo mundo, nós nos concentramos em fazer as coisas que vão preparar o nosso coração para o que vai acontecer. Então, a gente não assiste outras coisas, não escuta qualquer outra música, não lê outros livros. A gente passa o dia preparando o coração, concentrando o nosso coração para momentos como esse, para aquecer o nosso coração, nos fazendo pensar no Senhor. Essa é uma maneira de nós tornarmos nosso dia do descanso algo diferente, não para nós, mas para o Senhor. No século XVII, os puritanos levaram o quarto mandamento a sério. Dedicaram o dia do Senhor a só jejum, oração, atos de misericórdia, visita aos enfermos e adoração. Praia, filme, jogo de futebol, era um dia completamente separado, era a maneira como eles aplicaram. Mas pastor, o senhor está querendo colocar leis, pregando contra o legalismo. Eu quero que vocês vejam por que Deus inventou algo assim. Por que Deus parou de criar e disse para Moisés registrar um tempo diferente, um dia separado, em que você descanse o corpo, alimente a sua alma e dedique-se aos outros, para que você use isso com sabedoria. Eu não quero que você ache que esse dia é mais sagrado do que os outros, mas esse dia, o dia em que você separa, é um dia em que você tem mais tempo para concentrar nas coisas que você não pôde por diversas razões. Usar o princípio, muito embora não precise estabelecer a lei. Nós celebramos a nova realidade que Jesus veio fazer. Nós não estamos sujeitos a nenhuma norma do sábado, mas o Senhor ainda quer ter uma comunhão especial conosco. Ele quer que quando estivermos aqui, não estejamos pensando em outras coisas. Eric Liddell retornou das Olimpíadas, com a medalha de ouro no peito, e resolveu ser missionário na China. Quando os japoneses, né? Eu escrevi em inglês, ó. Aí estou tentando ler em português. Quando os japoneses ocuparam parte da China durante a Segunda Guerra, ele foi posto em um campo de concentração e acabou morrendo de um tumor no cérebro aos 43 anos de idade.
No campo de concentração, enquanto ele procurava ajudar as pessoas, ele acabou ajudando as crianças com esportes, ajudando como juiz das partidas. Mas quando as partidas caíam no domingo, ele não arbitrava. Ele não apitava. Então ele percebeu que quando ele não estava presente, as crianças brigavam umas com as outras, e isso fazia com que houvesse retaliação por parte dos japoneses. Então, como um ato de fé, ele decidiu, por causa dos outros, não de si, como havia sido no caso das Olimpíadas, arbitrar no domingo como um ato de misericórdia. Não para ganho pessoal, como seria nas Olimpíadas. O dia do Senhor deveria ser utilizado para abençoar os outros, para fazer o bem. Então a pergunta de Jesus cabe para hoje. O que é lícito fazer? O bem ou o mal? Salvar a vida? Fazer com que ela se perca. Deus ainda deseja ter uma comunhão especial conosco, e os princípios históricos e bíblicos nos ajudam. Ele quer que você seja sábio no uso do seu tempo, porque os dias são maus, e a gente precisa disso. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua bendita palavra. Obrigado porque o Senhor inspirou textos difíceis. Obrigado porque tua palavra é a verdade. No mundo de corre-corre, onde os homens desejam ganhar mais, ter mais, eu peço que os teus discípulos, nós, os que amamos o Senhor, sejamos regrados com o uso do tempo, usando de maneira sábia, não de maneira legalista, ensinando os nossos filhos, nossos netos a sustentarmos a nossa alma, fazendo bom uso do tempo de descanso, dos tempos de folga, para glorificar o Senhor, abençoar aqueles que nos rodeiam, dividir, repartir com atos de misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a vivermos na contracultura. Esse mundo, mais uma vez, vai nos chamar de louco. Nos ajuda a sermos encontrados fiéis pelo Senhor. Em nome de Cristo, amém.